das promessas do Cristo. Rogai por nós. Rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas do Cristo Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade. Boa noite. Hoje eu gostaria de iniciar, um grande prazer para mim estar aqui com vocês novamente e nesse palco aqui para fazer a iniciação do nosso palestrante aqui, Diego César Garla. Eu gostaria de anunciar para vocês que... Eu não faço ideia. Ah, tá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia que nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas. Não, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem se tem ofendido. Deixe cair em tentações, mas livrar do mal. Amém. Ah, tá. Agora eu gostaria de chamar as crianças para evangelização infantil. Muito obrigado, viu? Sensacional. Aí derrete o pai tonto, né? Vai chamar a Clara? Já até esqueci o que eu ia falar. Boa noite a todos. Acho que uma grande emoção para mim hoje poder ter o Dudu, meu filho, fazendo essa parte desse trabalho, né? Vim hoje com um pensamento que a Paula me sugeriu, mas agora ele já botou outro rumo nas minhas ideias aqui. Ontem, durante os estudos, mero o acaso sempre, né? Nós estávamos estudando a questão 570 e alguma coisa, 576, 577 ali mais ou menos. E ali falava das missões dos espíritos enquanto encarnados, né? No caso, nós. E como eu sempre falo, cada um de nós tem uma missão. Embora a gente observe Chico Xavier, observe Gandhi, Irmã Dulce, grandes nomes como grandes missionários, né, grandes pessoas que modificam o nosso planeta,
nós nos vemos distante da função de missionários. Mas todos nós temos uma missão, porque viemos aqui para evoluir. Então, todo tipo de evolução se torna uma missão. E quando nós temos pessoas que dependem de nós, a nossa missão se torna ainda maior. E lá a pergunta era, qual que era a responsabilidade dos pais sobre a orientação dos seus filhos? E agora ele veio aqui, na hora eu lembrei dessa questão ontem. E os Espíritos nos respondem que é total responsabilidade dos pais, a orientação dos filhos. E Deus faz isso de maneira tão perfeita que a criança ela vem ingênua. Lá ele chama dela vir débil, ou seja, né, sem tanto conhecimento, de certa forma até ignorante, para que a gente consiga moldar a mente deles de maneira moral, que a gente consiga orientá-los. E aí torna a nossa vida uma verdadeira missão, um verdadeiro compromisso com o futuro daqueles que nos foram tutelados, ou seja, os nossos filhos. Então, cabe a cada um de nós poder orientar os filhos da melhor forma que puder, de forma moral. Às vezes a gente confunde o bem que nós fazemos aos nossos filhos de maneira material e esquecemos de orientá-los de uma forma espiritual. E espiritual não é orientar dentro da doutrina espírita, porque espírito é quase a mesma coisa. Não tem nada a ver. O espiritual é a nossa vida, a nossa sequência, a nossa existência, porque nós fomos feitos seres espirituais, estamos passando por uma experiência material. Então, essas experiências que nós provamos aqui na Terra, elas têm o maior teor moral que precisamos enfrentar para poder progredir. E quando recebemos ainda a responsabilidade de orientar novos espíritos, ou sejam, esses nossos filhos, enquanto crianças, né? Depois que eles crescem, eles começam a dar aula para nós. Meus filhos, pelo menos, eles me ensinam grandes lições todos os dias. E ver os meus filhos junto da casa espírita, sempre presente nos trabalhos sociais. Essa semana, a Clara, que está aqui hoje assistindo, minha Clarinha, se propôs a vir durante a semana fazer o café com Maria à tarde. Então, é muito gratificante poder ter o envolvimento da minha família nesse trabalho, nessa obra. Quer entrar lá, Luca? Vem cá. Então, é muito importante para nós. Então, cada um de vocês que trazem os seus filhos aqui para a Casa Espírita, ou que seja... Ei. Vai acabar isso também. Cada um de nós, então, que traz o filho ou que leva para uma igreja, para uma catequese, para uma escolinha evangelizadora, está cumprindo com um grande passo na instrução moral do seu filho. Porque você vai apresentar para eles a noção de Deus, a noção do bem, de fazer o bem, o progresso realmente daquilo que a nossa vida nos cobra. Se nós pegarmos todo o Evangelho, ele sempre vai nos cobrar a questão moral. A orientação de Jesus é sempre pela orientação moral. O nosso progresso espiritual, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através da construção de nós mesmos, junto com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. O maior mandamento do Evangelho é amar ao próximo, como a Deus e como a si mesmo. Então, cabe a nós orientar essas crianças da melhor forma, com o máximo de amor possível. E eu ouvi uma frase essa semana, justamente, na questão da orientação, que o não também é uma forma de amar. Muitas vezes nós queremos fazer tudo para os nossos filhos. Fazer tudo. Meu pai, por exemplo, eu já ouvi da boca dele quantas vezes, falando, eu quero fazer tudo que meu pai não fez para mim. E aí eu cresci com essa mentalidade também. Eu falei, não, então eu quero fazer tudo que meu pai também não fez para mim. Só que meu pai fez quase tudo para mim, então ferrou para o meu lado, né? Porque eu não vou conseguir cumprir com o que ele fez. Só que, às vezes, essa liberdade, essa disposição que nós temos de fazer todas as vontades dos nossos filhos, acaba
tirando essa condição espiritual. Ele não sabe o que é não, ele não sabe o que é uma negação, e ele vai crescer, a vida vai falar não para ele, e aí ele vai se frustrar. Por quê? Porque a vida toda ele teve o sim. Então nós queremos oferecer os melhores de tudo para os nossos filhos. A melhor escola, o melhor plano de saúde, a melhor casa, a melhor vida, o melhor presente, o maior carinho, tudo. Só que às vezes nós esquecemos que isso pode tornar uma grande frustração, porque ele ter acesso a tudo, vai chegar uma hora e falar, eu tenho tudo, o que falta para mim? Vai faltar droga, que não pode, vai faltar prostituição, vai faltar um monte de outras coisas, que aí vai se tornar interessante, porque falou, tudo que eu consigo, tudo que eu quero eu consigo, então aquilo ali que eu não posso ter, também irei conseguir, porque ali se torna uma atração, pode-se dizer. Então, muitas vezes o não vai fazer uma forma educacional maior do que o sim. Vai ser uma forma de amar muito maior do que aquela de fornecer. Ouvi outra frase ontem durante o estudo aqui, o Marcos falou, acho que não sei se era a avó dele, comentava, que a avó dizia, eu prefiro que você chore hoje do que eu chorar amanhã. Então, muitas vezes a gente fala um não para o meu filho, nossa, ele bate o pé, ele se joga no chão, joga tudo para cima, faz um escândalo, grita, para quê? Para querer ganhar. Aí eu falo cedo, nossa, mas eu estou vendo meu filho chorando porque eu disse não. Aí de repente eu chego e falo, não, então tá bom, vai e faz. Aí ele para de chorar. Só que isso vai crescendo, essa frustração, porque uma hora a vida vai dizer não para ele. Uma hora vai bater uma porta na frente dele e ele não vai conseguir passar. E isso pode ser frustrante, onde vai criar uma ansiedade muito grande, onde vai criar aquela síndrome de imediatismo, de querer tudo em cima da hora, tudo na hora, tudo na hora. Nós estamos vivendo essa época. A gente, depois desse negócio do Mercado Livre entregar no dia seguinte, ninguém mais vai comprar em outro lugar, vai direto lá, e se demorar 2 dias, já não compra mais, porque demorou 2 dias. A gente perde a condição de esperar. Não consegue mais valorizar o tempo, não tem paciência para deixar o tempo agir na nossa vida. Isso vai nos tornando pessoas imediatistas e pessoas frustradas por não conseguir tudo em cima da hora. Para os nossos filhos é a mesma coisa. Então esse não, esse momento pelo qual ele vai saber aprender a esperar, vai evitar que nós, pais, sofremos lá adiante. Hoje, eu vou falar, não estava também no assunto, mas é a 3ª vez essa semana que me vem esse assunto até mim. A questão do suicídio, a questão do acidente da razão. Então, muitas pessoas não sabem como aceitar um não sabem como administrar a própria vida com a negação. E aí o que torna? Gera uma crise de ansiedade, gera uma perturbação mental, gera uma agonia tão grande que o instinto do espírito é querer se afugentar. A síndrome de pânico é exatamente isso. É um instinto nosso de liberdade, só que como diz no livro dos Espíritos, o nosso corpo é um cárcere. Nós estamos encarcerados. Para quê? Para a gente realmente aprender a lidar com os sentimentos, aprender a lidar com as situações da vida. E de repente, nesse estágio de agonia tão grande, a nossa intenção é fugir. E automaticamente vem a maneira de querer fugir da vida. Só que não dá para fugir da vida. A gente pode fugir do corpo, mas a vida, ela não tem fim. Não dá para sair dela. Então, saber lidar com as situações é a melhor maneira de nós rompermos essa condição das frustrações, essa condição dessas energias que nos envolve, que nos deixa denso, que nos traz a depressão, que nos traz a ansiedade, que nos traz a tristeza e que nos leva a pensar que a saída pode ser tirar a própria vida. Eu garanto que não. Deus não condiciona e não faz ninguém para fugir da vida através do suicídio. Ele nos dá força e ferramenta para que a gente consiga superar. Se a gente observar as nossas vidas, por maior que seja o problema, a solução sempre vai estar mais próximo de nós do que nós imaginamos. Muitas vezes essa solução pode ser espiritual. Espiritual, Jesus, Evangelho. Todas as soluções das aflições, todas as soluções de agonias estão
prescritas no Evangelho por Jesus. Por maior que seja a nossa lamentação, o nosso envolvimento, nossa frustração, o nosso imediatismo, Jesus está ali para que a gente se oriente. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são pacientes, bem-aventurados os que têm bom coração, todas as características de alguém que sabe enfrentar o tempo, sabe aceitar o não, estão no Evangelho na questão da bem-aventurança. Os felizes serão aqueles que são pacientes, que são amorosos, que são bondosos, que são caridosos. Então, nós muitas vezes deixamos de condicionar os nossos filhos ou a nossa própria vida nessa fissura, né? Nessa busca de questões materiais, nessa busca de questão de solucionar tudo hoje. Vida é eterna. Deus fez a vida eterna para todos, não é só para os espíritas, não é só para aqueles que acreditam. Fez a vida eterna para os ateus, para outras religiões, para quem quer que seja. E para isso, o tempo é eterno. Então, o que vai valer de nós a aflição de um dia agora, se nós temos a eternidade para solucionar depois? Só que se nós quisermos resolver as nossas aflições de um dia só, e isso nos prejudicar, nós vamos levar adiante esse pensamento, esse sentimento. Se eu ficar aflito hoje, ansioso ao ponto de eu infartar e cair duro aqui, essa aflição não vai ficar no meu corpo, ela vai comigo, porque ela é emocional, ela é sentimento. Ela é parte do meu espírito, ela é parte do meu raciocínio. Só que o meu raciocínio ele foi tão conturbado que ele afetou a minha matéria, ao ponto dela ceder e não conseguir mais sobreviver na parte orgânica. Mas ela vai comigo todas essas densidades, essas energias, essa redoma de pensamentos ruins que nós carregamos com nós. Então, nós precisamos saber vigiar, precisamos saber respeitar o tempo, ter paciência. Emmanuel fala aqui para todos os problemas, para todas as dores. 50% do remédio chama fé. Os outros 50% chama tempo. Primeiramente, nós devemos ter fé. Ter fé e acreditar que a vida não é só isso. Se a gente for acreditar que a nossa vida é unicamente material, unicamente essa passagem aqui, os bandidos, os corruptos, os ladrões, eles estão certos, porque eles estão se dando bem. Agora nós estamos errados porque nós estamos tentando condicionar a nossa vida de um passo maior, dentro da eternidade. E Deus faz a vida para que a gente trabalhe nela a cada passo. Uma pedra de cada vez se torna um degrau. Então nós não podemos viver dentro dessas agonias. Devemos ter fé, condicionar o nosso pensamento lá na frente, na vida futura, no construir o nosso reino dos céus, dentro dos nossos sentimentos, dentro dos nossos tesouros que nós fazemos aqui, que são as nossas obras. A nossa obra não é só uma obra como a Casa Espírita. Nossa obra é o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com os amigos, com a minha família, com pessoas que são totalmente desconhecidas na minha vida. Essa é a verdadeira obra do Cristo. É com o próximo e não com o material. Se fosse assim, Jesus teria construído um grande império e sentado dentro dele e ficado só falando. Mas ele não fez isso. Ele saiu a praticar os seus atos, a condicionar as pessoas a realmente ver o que era possível perante a vida oferecida a Deus, oferecida ao amor. Então nós não podemos ficar unicamente trancados acreditando que ficar aqui servindo o almoço vai nos colocar diante dos céus. Não, é o amor pelo qual eu confecciono aquela comida e pelo qual eu entrego para aquelas pessoas que me coloca mais próximo a Deus, que me coloca mais próximo a Jesus. Agora vamos tentar entrar no assunto que eu vim hoje aqui falar. Foi sugerido, como sempre eu estou aqui porque o palestrante não pôde vir, e estava sem assunto, perguntei para a Paula alguma coisa e ela falou, nessa época do ano, recomece. Recomeçar. Porque se nós
olharmos a nossa vida, nós sempre condicionamos o ano novo como um novo começo, uma nova fase, uma nova vida. Eu vou mudar, vou transformar, vou fazer isso, vou fazer dieta, vou parar de beber, vou parar de fumar, parar de fazer tudo que eu faço de errado. Por quê? Talvez a gente já estava ali próximo ao Natal, envolvido naquele sentimento bom, no amor, no afeto com as pessoas, e falamos, não, então a partir de 7 dias diante aqui, vou mudar tudo, né? E é uma grande forma de se frustrar também, né? As nossas promessas. Porque muitas vezes a gente não está disposto a mudar tudo que nós queremos. Normalmente nós condicionamos essas mudanças apenas em aspectos físicos ou em benefícios materiais. Nunca é numa questão espiritual 100%. Tu não fala, a partir do dia 1º de janeiro vou fazer dieta. Ninguém fala, não, a partir do dia 1º de janeiro eu vou ser mais caridoso. A partir do dia 1º de janeiro eu vou ser mais amoroso. Vou ser mais afetivo. Vou perdoar mais. Eu não me... Alguém desligou a chave, eu deixei carregando. Vamos revezando. Então, eu não me lembro de ter feito uma promessa dessa, não vou ser hipócrita não, e nem de ter ouvido também uma promessa dessa, de vou mudar o meu aspecto moral. É sempre uma questão física ou material. Vou partir a trabalhar menos, quero aproveitar mais o meu tempo, e só que aí pega para aproveitar o tempo, como nós estávamos falando hoje também, passa mais tempo mexendo no celular, por exemplo. Passa mais tempo preso com situações que esquece o que está acontecendo debaixo do nariz dele. Isso vale muito para mim. Muito, 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 muito para mim. Quando a gente fala aqui, como o Rodrigo falou na semana passada, o primeiro ouvido que está escutando aqui é o meu, que é o mais perto da minha boca. Então nós temos que tentar colocar esse momento, esse recomeço, esse despertar junto com aquela metade do remédio, que é a fé. Assim, por quê? Porque eu tenho que ter fé de que os bons atos meus vão surgir algum resultado. Vão movimentar alguma coisa em mim que vai melhorar não só a mim, mas vai melhorar a minha família, os meus amigos, a religião, o local que eu frequento, vai melhorar todo o ambiente que eu estiver. A partir do momento que eu falar, não, me condicionei a isso. Se nós pegarmos lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se a fé que move montanhas. No item 11, está a fé, mãe da caridade e da esperança. Ou seja, se nós tivermos realmente fé, acreditarmos realmente nisso que nós fazemos, confiarmos no que nós fazemos, porque, como eu digo aqui na casa, eu não acredito na vida eterna, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu tenho certeza. Eu tenho certeza da vida eterna, eu tenho certeza de Deus, eu tenho certeza de Jesus, por isso que nós fazemos o que nós fazemos aqui. Por isso que eu dedico minha vida hoje a isso. Porque eu tenho certeza, porque se eu não tivesse certeza, se fosse fato só de eu acreditar, eu não ia fazer isso. Porque eu poderia me frustrar. Na hora que apagasse as luzes da minha vida, de repente eu falo, não, errei. Se eu tivesse condição ainda de falar, errei, né? Vai que eu me desfaço, viro pó. Mas não, eu tenho certeza. Através de todo o trabalho, todo o amor que nós fazemos com a psicografia, com todos os estudos dentro da doutrina espírita, com todas as revelações e com a lógica do amor. Porque não dá para entender Deus, o amor, se não tiver realmente essa vida futura. Se não tiver os benefícios do bem. Deus não seria justo, não seria amoroso, não seria piedoso, não seria nada se a vida acabasse aqui. Então essa fé, ela vai me dar essa projeção da caridade. E a caridade não só material, não é só a cesta básica, não é só a marmita, não é só o que se diz ao material. Ela é o moral, é o afetivo. A caridade de ouvir pessoas, de atender, de disponibilizar do tempo
para ajudar alguém. O tempo é o maior bem que nós possuímos nessa vida. Diante da eternidade, o tempo é nulo. Porque algo que é eterno, o tempo não faz efeito nenhum sobre ele. Mas diante do material onde nós estamos encarnados, o tempo é o maior valor que nós temos. Porque ele é uma ampulheta. Desde o dia que nós encarnamos, ele está cessando para nós. Está fechando-se as cortinas e as oportunidades e as possibilidades que essa encarnação está me dando. Como diz Chico, eu não conheço um espírita desencarnado que chegou lá e estava satisfeito com o que fez. Todos eles lamentam o tempo perdido. Então, quanto tempo nós estamos perdendo nessa encarnação? Quanto tempo nós estamos deixando de lado por realmente não possuir fé? Por realmente não ter a certeza daquilo que nós praticamos? Com a certeza que cada passo que eu der em favor do meu próximo, eu estou dando 10 em favor de Deus, ou mais até. Se eu não tiver essa convicção comigo, eu vou vir na casa aqui para tentar fazer alguma coisa, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, e tá bom, fiz minha parte. É igual ir na missa na quaresma só para fazer promessa, passar 40 dias sem cortar o cabelo e voltar para casa. Não faz sentido. Por quê? Eu acredito que Deus está se lixando o tamanho do seu cabelo. Está mais preocupado com o que você está pensando e fazendo. Então, se eu não tiver aqui realmente com essa convicção de estou trabalhando pelo benefício do próximo e o benefício meu vai vir diante de Deus lá na frente. Isso é ter fé e o objetivo na caridade. E aí, tudo isso nos gera a esperança. Porque sem esperança, nenhuma das duas funciona. Esperança vem do verbo esperançar, que é esperar algo para o futuro. Ninguém esperança coisa ruim. Ninguém fica esperando, vou começar a fazer a caridade aqui, porque eu espero lá na frente ferrar tudo. Acabar com a minha vida, perder tudo que eu tenho, perder a família, perder os bens, perder saúde, acabar com tudo. Ninguém esperança coisa ruim. Todo mundo faz promessas buscando coisas boas. Promessas, que eu digo assim, monta objetivos, monta planejamentos, buscando coisas boas. Porque na questão da promessa eu acredito que Deus também não faz barganha. Isso é uma opinião minha, uma visão minha. Eu acredito que Deus não está para oferecer trocas com a gente. Ele simplesmente nos dá a vida e a condição perfeita de evoluirmos. Por pior que seja o nosso problema, a nossa dificuldade, é a condição perfeita. Porque Deus é perfeito, Ele só vai fazer vidas perfeitas. Então, quando nós olhamos aquela pessoa que passa por uma dificuldade, que passa por um sofrimento, que passa por uma turbulação, ela está na condição perfeita que ela precisa para evoluir. Cabe a nós sim ajudá-la, orientá-la, auxiliá-la de alguma forma. Mas ela está passando pela situação pelo qual ela precisa para se transformar, para se modificar. Quantas pessoas que nós vemos, que nós assistimos dentro desse trabalho da psicografia, que passam pela pior dor do mundo, que é devolver um filho, um ente querido, uma pessoa que ama. E de repente, com essa devolução ao plano espiritual, com a partida deles, eles se transformam. Eles veem outro valor na vida, porque a vida se torna nula para ele. Coloca-se no lugar de uma mãe que colocou seu filho de volta no plano espiritual. Ela se sente inútil. Porque nada que ela possa fazer vai retornar a vida do seu filho física. Nada que ela possa fazer vai colocar a presença material dele na vida novamente. Nenhuma oração, nenhum bem, ela pode entregar tudo que ela tem, não vai devolver a vida física do seu filho. Então pensa, se essa mãe não tiver fé, se ela não tiver o amor, se ela não tiver a esperança de que ela vai encontrar lá na frente novamente seu filho. Porque ela confia em Deus. Ela sabe, por pior que seja esse momento, Deus está fazendo uma programação perfeita para ela. Embora traga muita dificuldade de aceitar isso.
mas através da fé, através da transformação. As pessoas que passam pela casa espírita, que vêm atrás de mim, que vai atrás do Newton, da Carol, do Bacelli, do Orlando, de todos os médicos que eu conheço ali que tem um pouco de credibilidade, tirando eu, todos oferecem, vai estudar. A Vilma falava isso lá no Sul. Vai estudar, falava para o Fábio, falou para mim, quando ela estava me orientando na questão espiritual. Falava, quer saber isso? É assim, 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 assim. Eu falei, e agora? Agora vai estudar. Isso é para todos. E as pessoas falam, mas eu não quero estudar. Eu só quero que você resolva meus problemas, porque você é um ser poderoso, e eu vou embora feliz, não preciso mais fazer nada. Condicionei você. Quanto preciso pagar? As pessoas querem ainda essa barganha com Deus. Ninguém quer se movimentar, ninguém quer praticar alguma coisa, ninguém quer se transformar. É muito mais fácil alguém transformar-se por mim. Muito mais fácil eu querer que os outros mudem para me favorecer. Mas ninguém quer se modificar, ninguém quer se renovar. É por isso que às vezes acontece de a gente passar por um problema, como uma dor. Algo que vai ferver o nosso caldeirão ali, que vai fazer eu pular fora da água morna. Porque a água morna ela é confortável, na hora que ela ferve ela vai nos matar. Então é importante que a gente passe nessas dificuldades para ter uma renovação. Deus não está nos punindo, Ele está nos colocando em movimento. Ele está nos colocando em busca do amor. Porque quando nós passamos pela dor, nós vamos procurar o amor. Essas mães que passam por essa situação, elas vão procurar uma consolação, elas vão procurar uma orientação. E acabam encontrando o quê? A bondade de Deus. Vão ver que o filho não está presente fisicamente, mas está dentro do coração, está na presença da vida dela. Quantos relatos que essa turma não dá durante as cartas, as escritas, coisas cotidianas, rotineiras, que ninguém sabia. É unicamente pessoal. Não dá. O Newton hoje me relatou alguns fatos de umas cartas que ele recebeu lá, que aconteceu durante a semana, ou fatos lá para trás que só o pai e a mãe sabiam. E aí o Espírito Filho vem e conta. Quer mais prova da vida do que isso? Quer mais prova da bondade de Deus do que isso? Falou, seu filho não morreu, não esfarelou, não se desfez. Está aqui, ó. Está aqui, está num lugar melhor, está progredindo, está vivendo da mesma forma e ainda continua ligado a vocês. Por quê? Porque o amor é um sentimento energético de atração. Ele é uma linha contínua, assim como a vida. Se você for estudar André Luiz, você vai entender que a vida é algo infinito, eterno. Infinito é Deus, né? A vida nossa é eterna. Deus criou e a partir daí ela se torna eterna. Mas o encarnar, o nascer e o morrer são pontos numa mesma linha. E essa linha não se desfaz. Então nós vamos nascer e morrer várias vezes para que a gente consiga progredir. Não dá para viver eternamente em uma única existência. O nosso corpo mingua. Ele fica doente, ele envelhece. Para isso nós temos as reencarnações para sucedê-las. Então, quer maior prova do amor de Deus do que essa? Quer maior conforto para uma mãe de que ela vai poder viver novamente com o seu filho no plano espiritual e aqui na terra também? Então, a morte não tira o sonho de ninguém. Ela pode adiar os planos no momento. E se essas mães elas não tiverem a fé, não tiverem a esperança nessa vida, que sentido fará Deus para ela? De que adianta a gente chegar no dia 31 de dezembro agora, bater a mão no calendário, ficar esperando o relógio do celular mudar, e a gente não mudar? Não vai ser o dia 1º de janeiro que vai transformar a minha vida. Vai ser eu que vou transformar o dia 1º de janeiro em algo diferente. A minha atitude, o meu movimento, tudo que eu fizer que vai fazer a minha transformação. Voltando na hora que eu estava falando na questão dos estudos, que a gente fala estuda. Eu parti a estudar feito um retardado. E transformou a minha vida. Por quê? Porque eu dei melhores condições de ficar próximo aos espíritos que hoje trabalham através da mediunidade que eu tenho. Essa semana um amigo, o Sandro, ele não me autorizou, mas eu vou contar. O Sandro me ligou e ele começou a contar uma experiência que ele teve durante um desdobramento, durante um sonho. Chegou na noite de Natal se sentindo triste, assim como todas as mães se sentiram, assim como todas as pessoas que devolveram seus entes no plano espiritual se sentiram.
Por quê? Para essa época de reunir família, de ficar próximo, de estar junto com aquelas pessoas que nós amamos. Se não tem um, vai fazer falta. Vai fazer falta. Então parece que perde aquela magia, aquele momento, aquela essência, aquele ambiente bom. E ele se questionando. Falou, nossa, a gente escuta tanto nas cartas de que eles vêm, eles dão detalhe de como que estava arrumada a mesa, de como que foi isso, o que era de interessante, o que foi bom, o que foi prazeroso, qual que foi o assunto. Ele falava, mas eu queria um para mim, um momento para mim. E aí ele pegou, durante o seu sonho, foi para um ambiente superior, um lugar bonito, florido, e deu inúmeros relatos de uma conversa que ele teve com o Aurélio. Falou, perguntou, abraçou, tirou todas as dúvidas, matou aquela saudade que ele falava, sentia. Ele falou, a hora que eu abri o olho no meu quarto, eu vi uma pessoa saindo, assim, se distanciando e sumindo. O que é isso? É um mérito de tudo que ele faz. Por quê? Porque ele buscou se orientar. Ele não vai numa sessão de psicografia, senta, porque dizem na sessão de psicografia que recebe carta quem sofre mais. Tem mãe que compete de chorar para dizer que está sofrendo mais que a outra. Acreditando que falou, não, eu vou sofrer, vou me arregaçar, por quê? Porque aí eu recebo carta. Mas não é isso. Deus sonda os vossos corações, Ele sabe a intenção do seu espírito. Então, você só está evitando de progredir, você só está se amarrando, você está ancorando, está colocando um arado atrás de você, se você faz isso. Você está perdendo a chance de evoluir, perdendo a grande oportunidade que Deus está te dando de evoluir. Então, ele chega na sessão, hoje ele é uma das pessoas que nos ajuda, que trabalha. Quando ele começou a frequentar, ele não entendia nada, o conhecimento dele espiritual era nulo. E a gente falava, estuda. Estudar para quê? Para que você possa entender, compreender qual que é a vida da pessoa que você ama hoje, em que condição que ela está. O que vai fazer isso daí? Além do consolo intelectual, pode-se dizer, vai te aproximar da realidade dessa pessoa. E onde vai dar condições de você passar por essas experiências assim como ele. O Sandro, quando ele me ligou, falou, estou com uma dúvida. Ele fazia uma dúvida, fazia uma pergunta, eu explicava para ele. Aí eu falava para ele, agora vai ler. Lê um livro. Que livro que eu leio? Eu falava, leia os livros do Gabriel. Para mostrar como que a vida no plano espiritual são livros maravilhosos. Eles orientam, eles consolam, eles mostram a vida depois da vida aqui. Aí ele chegava no dia seguinte e vinha com mais perguntas. Eu falava, Sandro, vai ler. Ele falou, não, eu já li. Eu falei, não leu. Ele falou, não, eu li. Ele lia um livro por dia. Passava a noite acordado lendo o livro, por quê? Porque ele queria entender. Ele falou, eu preciso entender, eu quero saber o que está acontecendo. Porque não é por acaso que eu estou nessa situação. E aí qual que é o merecimento dele? Qual que é o bônus? Qual que é o pagamento do plano espiritual? Qual que é a recompensa de Deus para ele? Essas situações, pelo qual ele pode entender. Porque se você pega uma pessoa que vem, que chora, se lamenta, não fica encalhada na dor, não tem fé, não progride ali, está estagnado. Isso não as pessoas que acabam, que são coisas recentes, porque a dor do luto recente ela é devastadora, óbvio. Cada um no seu tempo. Mas o primeiro remédio, a fé. O segundo, o tempo. A partir do momento que você compreende que você passou aquele período mais forte, você se oferece para Deus para aprender, você vai atrás de se orientar. E essa orientação vai aproximar você de Deus, vai aproximar você daqueles que você ama. E vai dar o merecimento de você passar por isso. Porque se você não tem entendimento, você vai acordar, nossa, sonhei, e chora. Por quê? Porque você não vai entender que aquele sonho seu foi o momento que você estava realmente com a pessoa que você ama. Você vai achar que foi um sonho. Sonhei. Tive um sonho essa noite, sonhei com ele, aí chora, desaba. Por quê? Porque não compreende. Não consegue ele ver no benefício que Deus te deu, algo consolador, uma maior orientação. Um momento pelo qual você está recebendo de Deus algo para te esperançar. Algo que vai te dar esperança. Porque você passou um momento com uma pessoa que você ama.
Você viu que ela está viva, que ela está bem, que ela está do mesmo jeito que ela estava quando estava aqui. Isso vai te dar esperança, falando, ela está lá me aguardando. Na hora que chegar o meu momento, a hora que Deus falar, ó, deu o tempo, puxar a mão, né, Maurício? Levanta o braço não, que ele te arrasta. Na hora que chegar o momento, a hora nossa, não adianta reza, não adianta nada para nos segurar aqui. Não adianta dinheiro, não adianta nada. Nada, nada. A gente vai. E como ir para uma viagem, arrume as malas com coisas adequadas para o seu trajeto. A gente foi lá na psicografia de Nova Prata, a Paula levou uma bolsa desse tamanho de roupa de frio. Por quê? Estávamos indo para um lugar frio. Programamos a nossa viagem de acordo com o lugar que eu estou indo. A gente vai viajar para a praia, faz uma roupa, uma bolsa com roupas de calor, com toalhas. Por quê? Nós estamos preparando a nossa mala com aquilo que eu preciso para o lugar que eu vou ir. Se Jesus passou por aqui há mais de 2000 anos, deixou todos os ensinamentos, nós temos tantas religiões, nós temos a doutrina espírita que nos orienta filosoficamente, de uma maneira científica e comprovada da vida eterna, por que que nós estamos enchendo a nossa mala de porcaria? Se o nosso tesouro é o amor, a compaixão, a benevolência, a indulgência, o perdão, por que que a gente está colocando ódio, mágoa, rancor dentro da nossa bolsa? Parece velho que guardava dinheiro dentro do travesseiro, enfiando as coisas de bens materiais dentro dessa bolsa. Só que a hora que você desencarnar, você vai olhar para trás e fala, cadê a bolsa? Ficou. Falou, e aquele monte de coisa boa que eu fiz? Falou, não fez. E as ruins? Está nas suas costas. É o peso da sua cruz. É o fardo pesado que você tem a levar. Durante a nossa vida, todas as dificuldades que nós passamos, Jesus falava, não há fardo que seja superior às suas forças. Então, se nós temos um fardo absurdamente pesado, é que Deus está falando, olha, filho, você é muito mais forte do que você pode imaginar. Se nós passarmos pela dor da perda de alguém, da devolução de alguém ao plano espiritual, se nós passarmos pelas doenças, nós passarmos por traumas, qualquer que seja ele, Deus está mostrando o quanto nós somos fortes, porque as ferramentas estarão ao nosso lado. Se a gente olhar, ficar procurando, falar, nossa, passei por um perrengue, a ferramenta é minha esposa. Aí fala, não é. A ferramenta é meu filho, não é. Meu pai, não é. É o santo, não é. O que é? Jesus. Jesus, como nós falamos lá no início, o consolador de todas as aflições, solucionador de todos os nossos problemas. O Kleber tem uma frase muito bonita, que ele escreveu no livro que vai ser lançado agora, que a partir do momento que ele entendeu que a vida dele era espiritual, mais de 90% dos problemas dele se desfizeram. Porque a maioria dos nossos problemas a gente amarra aqui. A gente atrela essa vida. E todos eles, pode puxar na capivara de vocês aí na memória. Todos os seus problemas são resultado das suas escolhas. Todos eles. Os nossos problemas são resultados das nossas más escolhas. Porque quando nós escolhemos bem, escolhemos o amor, colocamos a fé e a esperança, os nossos problemas se desfazem. Porque eles se tornam menos importantes. Quando eu falo para as pessoas, eu de tanto estudar, de tanto conviver aqui dentro, de tanto bater cabeça, eu chego a um ponto de parecer ser frio. Não que eu não tenha sentimento, mas chego a um ponto de parecer ser frio. Onde os problemas meus, por maior que seja, hoje já não tiram mais a minha paz. Antes o Bradesco me ligava, dava um confronto na minha vida que não tinha tamanho. Eu não suportava, aquilo me desestabilizava. Cheguei para no hospital várias vezes. Por quê? Porque eu não aguentava.
perdido naquilo. Hoje ele pode ligar o dia inteiro, a Paula fica brava comigo, porque eu atendo o telefone e eu converso com as atendentes. Aí ela fala, não acredito, você está falando, Paula, ela está trabalhando, eu tenho que conversar com ela. Então a gente atende, a gente fala e não me abala mais. Ela pergunta, quanto você vai pagar? Eu falo, não sei, a hora que der, mas eu vou pagar, fica tranquilo. Enfim, gente, não é o calendário que vai transformar as nossas vidas. É as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos bons pensamentos que vão transformar o calendário. A data mais importante que nós temos no nosso ano já passou. Para mim é o Natal. Nós tivemos aqui bem pouca gente, essa época vem pouca gente, está chovendo, Duartino, o povo daqui tem medo d'água, mas acho que a palestra mais bonita, mais sincera que nós tivemos aqui foi na semana passada, com o nosso Papai Noel. Foi maravilhosa, quem puder, assista. Por quê? Porque o Natal, como Deus toma conta de tudo, que foi o tema da última fala que eu tive, o Natal de forma material é Deus fazendo com que nós não esquecêssemos Jesus. Porque se você falar, ó, todo Natal você vai ter que reunir a sua família para lembrar de Jesus, para se aproximar, para fazer uma oração, para agradecer, para fazer uma boa ação. Já tinha minguado. Agora o amigo secreto, as festas, cachaça, os presentes, o material, aquele negócio ali, não deixa as pessoas esquecerem. Vai imortalizando Jesus até nós tivermos condição moral suficiente para que não seja mais necessário isso. A gente entenda o real sentido, o real significado do Natal. Não é que Jesus se aproxima da terra. Nós que prestamos atenção e vemos que ele está aqui. E aí, como eu falei lá, essa energia faz a gente ficar bom. Faz fazer promessa para o dia 1º agora. Faz querer mudar tudo. Só que aí chega... Como as nossas promessas não são escolhas boas, são apenas talvez saudáveis para o nosso físico ou financeiro, elas acabam se frustrando. Porque a gente vai querer continuar com a mesma vida, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes e nada vai mudar. Porque não vai vir alguém e mudar para a gente. Não vai aparecer uma pessoa, quantas pessoas vêm aqui, Maurício, que senta aqui e fala, me ajuda. Aí você fala, ajuda, com o quê? Não, estou com uns problemas aí, me ajuda. Que problema? Ah, uns encostos na minha vida. Eu falei, que tipo de encosto? É de cerca? Não, é um encosto, é uma pessoa que mora comigo lá, que me dá um trabalho, me ajuda. Eu falo, mas o que você quer que eu faça? Que eu mate ela? Aí falou, não, quero que você faça uma oração, alguma coisa aí e resolva. Eu falo, olha, eu sinto muito te falar, mas vai ser a sua modificação, a sua atitude, a sua paciência, o seu perdão, a sua compreensão, a sua compaixão que vai mudar essa pessoa. Porque você vai enxergá-la de olhos diferentes. E não a gente vai bater a mão na cabeça aqui e falar, está curado. Não vai. E eu aviso as pessoas, você vai procurar e você vai achar alguém que vai falar que faz isso. Da mesma forma, falar, vem aqui, você vai ajudar a casa espírita, você vai fazer doação para cá, você vai vir encher nós aqui de coisa que Deus vai te retribuir. Não vai. Não vai. Se a sua intenção é essa, não vai. Agora, quando você coloca o coração na frente da sua atitude, aí vai mudar, porque você mudou. Deus nos faz seres simples e ignorantes com a semente do amor, que é a semente da perfeição. Jesus fala, nós somos semelhantes a Ele, faremos tudo que Ele faz e ainda mais. Ou seja, nós temos a essência do Cristo em nós. O amor, o perdão, a atitude para o nosso próximo. Só que não é achar que tem, o Espírito é cheio de achar que tem, né? Ah, eu tenho, eu sou lá adiante, eu já estou no mundo de regeneração, estou esperando o resto vir. Só que ele não quer mudar, ele não quer trabalhar, ele não quer se oferecer nada para ajudar alguém. Ele só quer conhecer, eu li todas as obras de André Luiz, eu leio Kardec, eu li Leon Denis, eu leio Mesmer, eu leio tudo. Mas não faz nada. Então, é a nossa ação, é o nosso movimento, é o quanto de amor a gente levar adiante, que vai fazer esse próximo ano ser melhor para nós.
Então, se você quer pensar em recomeçar, achando que o recomeçar é chegar a janeiro, recomece a rever os seus pensamentos. Receita de Santo Agostinho: na hora que você colocar a cabecinha no travesseiro, faz uma reflexão do seu dia. O que você fez de bom? Ah, fiz isso, isso, isso. Maravilha. Então guarda para fazer amanhã de novo. O que você fez de ruim? Fiz isso, 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 mais isso e isso também. E isso aqui amanhã eu vou fazer de novo. Normalmente é assim. Aí ele fala, não, reveja as atitudes ruins e tente não fazer de novo amanhã. Não é amanhã não faça, porque você fala amanhã eu não vou fazer, você vai se frustrar. Aí você vai falar, desisti de chegar de noite e pensar no que eu fiz. Toda vez eu erro, toda vez eu falho. Então, ponha-se nessa condição, amanhã eu vou tentar não fazer tal coisa. Vou tentar não falar mal de alguém. Vou tentar não brigar com alguém. Vou tentar não me chatear. Vou tentar deixar de perdoar alguém. E aí você vai conseguir recomeçar. E se é para recomeçar, recomece por Jesus. Eu desejo a todos vocês um ano fantástico, um ano de luz, um ano de amor, um ano de real recomeço. Porque todos nós precisamos recomeçar. A gente dorme e acorda justamente por isso. Para que a gente possa começar de novo amanhã. Como diz a nossa amiga doutora Irvênia, nós somos seres em construção. Então nós estamos nos construindo diariamente. Cada dia a gente põe um tijolinho na nossa obra, na nossa casa, que é o nosso coração. Então cada dia mais nós aumentamos o nosso templo de amor, que é a caridade pelo qual nós prestamos às pessoas que estão junto a nós. Caridade não é unicamente material. Ela também não é unicamente fraterna. Outro dia eu estava conversando com o Newton e nós falávamos justamente disso. A pessoa fala, entregar uma marmita é fácil, difícil é você ficar do lado de um doente. Depende. Às vezes é muito mais fácil você sentar do lado de um doente, não está nem aí para ele, ficar mexendo no celular só para ver a hora passar, e não cuidar da pessoa, não dar carinho, afeto, atenção. E é mais difícil você ir ali, trabalhar, pegar seu dinheiro, comprar uma marmita e entregar. Então depende muito do ponto de vista. Mas que a gente possa, a partir desse ano, buscar ser melhor. Começando por aqueles que estão ao nosso lado. As pessoas que Deus condicionou a estar junto a nós. Seja dentro do lar, seja com a vizinhança, seja com o trabalho, com o estudo, qualquer lugar que você esteja alguém do seu lado. Essa pessoa está do seu lado, não é o acaso, não é coincidência. Nós estamos unidos no mesmo planeta Terra e não temos condição de montar numa nave e sair daqui. Por quê? Porque nós precisamos evoluir entre nós. Precisamos aceitar a todos, compreender a todos, amar a todos. Que esse ano a gente possa amar mais. Levem todas as luzes que esse ambiente nos traz, o amor, a paz, a energia que a gente gosta de produzir aqui dentro. E que de maneira mais fraterna a gente possa distribuí-la durante a nossa vida nesse ano. Agradeço imensamente a todas as pessoas que nos forneceram do seu tempo, do seu trabalho, do seu amor, a sua dedicação, a presença para essa casa. Porque nem só de espírito vive um centro espírita, né? Nós precisamos dos trabalhadores, dos amigos, dos colaboradores, dos voluntários, das crianças aqui dentro para que a gente possa espalhar essa obra do Cristo, possa espalhar o amor, possa oferecer o melhor de nós para essas pessoas. Que esse 2022 se aproxime de nós, não com a mesma agonia que nós vamos colocando nessa vida atormentada pelo qual a gente busca. As aflições, muitas pessoas já estão condenando o próximo ano, acreditando que novas variantes, ou que outros problemas, ou que questões financeiras, ou que política vai devastar tudo. Só vai devastar se nós não agirmos, se nós não colocarmos o amor diante disso. A política ela só devasta as pessoas porque ela cria esse ato do rival. Agora, se nós entendermos que todos estão lutando por um benefício comum, isso muda.
nós aprendemos a respeitar as opiniões das pessoas. Cada um pensa diferente, cada um tem um mundo idealizado diferente. Nós sabemos respeitar isso. Isso é uma forma de amar, é uma forma de compreender, é uma forma também de recomeçar. Porque se eu perdi tantas amizades, se eu desfiz tantas coisas, tantos laços, nessas outras oportunidades que eu já tive, Deus está colocando a condição para mim de recomeçar. Se nós deixamos de conviver junto com pessoas que amamos, seja que ainda estão aqui entre nós, que nós ainda temos a possibilidade de aproximar dela, de pedir um perdão ou de perdoar. A partir do momento que a gente perdoa, a gente tira a responsabilidade do erro de nós. E a partir do momento que a pessoa se sente perdoada, ela tira aquele sentimento do ódio e passa a produzir o amor. Isso vai nos aproximando um dos outros e de Deus. Vai fazendo a nossa vida mais leve. Que a gente possa fazer esse ano ser mais leve. Através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, mas principalmente das nossas ações. Que a gente consiga sentir a presença daquelas pessoas que talvez não possam mais ser abraçadas fisicamente. Que seja através da nossa fé, através da movimentação das nossas preces. Chico falava, qualquer estado que a pessoa esteja ou se encontre, uma prece atinge ela em qualquer lugar do universo, diretamente no seu coração como uma flecha de luz. Nós temos esse poder que Deus nos dá, de orar por alguém. Orar por alguém é direcionar o máximo de pensamento bom para essa pessoa. Porque, independente da situação, do pensamento dela, ela vai receber, ela vai sentir essa energia. Que a gente consiga, então, movimentar esse amor para aquelas pessoas que não estão junto a nós. Porque certamente eles estão nos observando. Eles não deixaram de ser as pessoas que eram, também não deixaram de nos amar. Então é óbvio que estarão próximo daquelas pessoas que eles tanto amaram. Que Jesus abençoe a cada um de nós e que possamos fazer desse ano um ano melhor para aqueles que nós amamos e, consequentemente, para nós também. Muita paz.